Moradores do Pós-Balsa, em São Bernardo do Campo, se sentem intimidados com a visita de autoridades ao local. Eles temem que a prefeitura esteja planejando demolir suas casas e não urbanizar o bairro. Pesquisadores acadêmicos indígenas debatem a importância da ocupação desses espaços e falam também dos desafios enfrentados na academia. Em homenagem ao Dia Internacional do Direito à Verdade, movimentos sociais organizados e parlamentares alertam para o crescimento das mentiras, que tem levado à morte e perseguição de pessoas que lutam pelos direitos da sociedade. Michel Temer deixou a sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O desembargador Ivan Atié, do Tribunal Federal do Rio, mandou soltar Temer, Moreira Franco e os outros 6 presos na quinta-feira por determinação do juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato. Segundo o desembargador Atié, não houve observância de garantias constitucionais na decisão do juiz Bretas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, mal assumiu sua função e já declarou a intenção de privatizar os bancos públicos, entre eles a Caixa Econômica Federal. A instituição cumpre um papel social fundamental, sendo o principal agente responsável das políticas públicas do governo, como as de habitação. Na prática, a venda da Caixa representa, por exemplo, o fim do programa Minha Casa Minha Vida, que completa 10 anos hoje. A reportagem é de Leandro Chaves. Há pelo menos 3 anos, o aviso desta placa é aguardado com ansiedade para 225 famílias, que seriam contempladas com moradias populares neste terreno, no bairro do Belenzinho, zona leste de São Paulo. Só que do lado de dentro, até agora, a única coisa que cresce em ritmo acelerado por aqui é a grama. É uma luta que vem desde a década de 90, que a gente, junto à Prefeitura de São Paulo, identificou esse terreno, que era da Coab, e vimos reivindicando para que ele fosse destinado para moradia popular. Por 2 vezes esse terreno chegou perto de ser passado para a gente, para o movimento construir em autogestão e mutirão, mas os governos de direita sempre tiraram. No ano de 2016, finalmente a gente conseguiu que a Prefeitura, por meio de um edital, transferisse o terreno para o movimento para construir o Minha Casa Minha Vida. E agora estamos aguardando a autorização do governo federal para a contratação do empreendimento. O terreno do Belém é um exemplo da falta de recursos para o programa Minha Casa Minha Vida, uma década depois de ser criado para reduzir o déficit habitacional no país. O programa sofreu um brusco corte na chamada Faixa 1, que constrói imóveis 100% subsidiados pela União e atende famílias com renda de até R$ 1.800 por mês. Para se ter uma ideia, no ápice do programa em 2013, as unidades da Faixa 1 respondiam por quase 60% do total das contratações. No ano passado, essa mesma faixa respondeu por menos de 21% das unidades contratadas. O governo parou, na realidade, os investimentos no programa Minha Casa Minha Vida. Hoje você tem aí em torno de 52 empreendimentos parados, sem conclusão da obra, e o governo vem ameaçando, na realidade, parar de vez os investimentos no Minha Casa Minha Vida. Só de tributos diretos, esse investimento pagou ao Estado 51 bilhões, só de tributos diretos, além dos milhares de empregos que foram gerados. Portanto, não é um programa só de habitação, é um programa que aqueceu a economia no último período. Para a coordenadora do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas, a situação tende a piorar, caso a Caixa Econômica seja privatizada ou fatiada. Hoje, o banco é responsável por quase 70% do crédito habitacional no país. No BB e na Caixa e no BNDES, a política é a mesma, é descapitalizar os bancos públicos, privatizar os ativos rentáveis desses bancos e, como eu disse aqui, tirar esses bancos da concorrência com o mercado privado. Para quê? Para favorecer o sistema financeiro privado. Esse é o objetivo do governo. Quem pede é o povo brasileiro, quem pede são os investimentos, quer dizer, o país tende a parar com relação a investimentos públicos. Enquanto milhares de brasileiros saíam às ruas na sexta-feira contra o projeto de reforma da Previdência, o governo Bolsonaro continuava a mostrar seu despreparo.
No momento, destaca o comentarista político José Lopes Feijó, o que mais chama a atenção é a falta de unidade e os desentendimentos entre aqueles que até recentemente eram aliados. Nesta troca de, digamos, farpas, Rodrigo Maia disse que cabe a Bolsonaro encontrar os votos para produzir a reforma da Previdência. Aparentemente, eles estão em desentendimento. Aparentemente, Rodrigo Maia joga para um governo desastrado a obrigatoriedade de conseguir os votos para uma reforma da Previdência que a população brasileira rejeita, pelos prejuízos que ela trará à parte mais pobre da população, à classe trabalhadora e prejuízo geral à sociedade. Mas eu não me iludo. E não deve se iludir o povo brasileiro. Isso passa. E eles tenderão, por pressão do próprio mercado, que quer a reforma da Previdência para se apossar dos recursos da classe trabalhadora, acabarão se entendendo para fazer a tal reforma. Onyx Lorenzoni, numa frase que desagradou enormemente o povo chileno, chegou a dizer que no Chile, para implantar essas reformas, Pinochet promoveu um verdadeiro banho de sangue nas ruas. Seria isto uma ameaça ao povo brasileiro para que não se atreva a reagir contra essa reforma? Bem, desse governo, todo e qualquer descalabro pode ser esperado. Mas o importante é que a população não se intimida. Na sexta-feira passada, no Brasil inteiro, em mais de 120 cidades, milhares de trabalhadores e trabalhadoras foram às ruas num grito de protesto contra a reforma da Previdência. E já anunciam que farão, se preciso, uma greve geral para impedir essa reforma. Só a luta popular, só a mobilização social poderá impedir que este governo cometa os desastres que anuncia para a sociedade brasileira. Aprofundamento da reforma trabalhista, a partir da carteira verde-amarela, que levará os trabalhadores brasileiros à informalidade, como anuncia Jair Bolsonaro, e uma reforma da Previdência, que tem o objetivo de desamparar a população, empobrecer a classe trabalhadora e mandar recursos, gordos recursos da Previdência, para o sistema bancário, para o sistema financeiro, para aqueles que sempre lucraram no país. Representantes da sociedade civil e parlamentares afirmaram que o aumento da violência no Brasil e no mundo tem sido incentivado pela divulgação de notícias e fatos mentirosos. O resultado disso é a perseguição de lideranças de direitos humanos. O alerta foi feito em ato que homenageou o Dia Internacional do Direito à Verdade, como mostra o repórter Welson Kalinowski. O Dia Internacional do Direito à Verdade é celebrado todo dia 24 de março desde 2010. Proclamado pela Assembleia Geral da ONU, é uma homenagem ao arcebispo de El Salvador, Oscar Arnulfo Romero Galdames, assassinado em 1980. O dia foi lembrado em ato na Câmara dos Deputados, em Brasília, nesta segunda-feira. Parlamentares e lideranças de movimentos da sociedade civil organizada afirmaram que, no Brasil, a data tem um significado especial em 2019, com a ascensão de um governo eleito com o apoio de notícias falsas, as chamadas fake news, situação que tem levado ao crescimento do ódio, das perseguições e das retiradas de direitos. Uma política pautada na morte. E isso significa que nós estamos vivenciando um período de muito ódio, de muita construção mítica, que é um período de negação da própria memória. Eles querem agora rever a lei de anistia, né? Para poder estar dizendo que é preciso rever a reparação, que é preciso repensar, rever a história de acordo com as botas e baionetas e não com os fatos. No momento em que nós temos um presidente da República que exalta um período ditatorial, que exalta a tortura, e se torna ainda mais grave quando, há poucos dias, às vésperas, né, do Dia Internacional do Direito à Verdade e dos Direitos Humanos, o nosso
ministro da Casa Civil, né, ministro-chefe da Casa Civil, faz justamente uma saudação aos tempos de Pinochet no Chile, dizendo que Pinochet precisou dar um banho de sangue. Marielle Franco, mais uma vez, foi lembrada. Para a viúva da ex-vereadora do Rio de Janeiro, ela foi vítima de um país em que falar a verdade se tornou quase uma sentença de morte e garantiu que a luta não vai cessar. Não resta dúvida de que foi um crime político e é vergonhoso a gente passar de um ano sem saber quem foi que mandou matar Marielle, quem articulou isso tudo. É, sem dúvida, um grave atentado à nossa democracia. Alexandre Conceição, do Movimento Sem Terra, o MST, falou sobre o aumento das mortes no campo. A vítima mais recente foi Dilma Ferreira da Silva, de 45 anos. A líder do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, foi assassinada em sua residência, na região nordeste do Pará, na última quinta-feira. Foi assassinada porque lutava pela verdade, lutava pelo acesso à terra, pelo acesso à água, pelo direito de poder produzir. E nós queremos que a justiça seja feita e que essa justiça seja feita através da verdade, que a justiça investigue o assassinato da Dilma e puna, porque não basta só fazer a investigação, tem que punir. Vai fazer 23 anos do massacre de Carajás impune e, portanto, a violência, quanto mais impune, mais a violência aumenta. E isso é culpa do Poder Judiciário. Indígenas bloquearam hoje de manhã uma ponte na BR-163 em Guaíra, no oeste do Paraná. Os manifestantes são contra a medida provisória do governo Bolsonaro, que modifica a política indigenista do país e municipaliza os serviços de saúde dos povos indígenas. Antes, o atendimento médico era mantido com recursos da União. A estrada foi desbloqueada no início da tarde após reunião entre líderes dos índios e representantes do Ministério Público. O meio acadêmico tem o histórico de ser conservador e elitista, mas a partir da política de cotas nas universidades, esse quadro tem mudado. A produção acadêmica indígena já é realidade e pesquisadores destacam a importância de se apropriarem de suas histórias e apresentá-las ao mundo, como mostra a repórter Adriana Maria. O canto de toré do povo Tuxá ecoa para marcar a tradição. Canto de abertura da roda de conversa realizada no Museu do Índio, no Rio de Janeiro. Em pauta, a produção acadêmica dos povos indígenas. Hoje em dia, indígenas estão se formando como antropólogo, como outras áreas que eles podem falar a própria sua história. O antropólogo Felipe também concorda que os territórios indígenas não podem ser apenas fontes para a pesquisa. É preciso haver diálogo. Nós temos relatos de abusos mesmo de autoridade por parte de pesquisadores que às vezes vão interessados em fazer pesquisa não numa lógica de construir coisas legais para aquelas pessoas, mas tipo, eu quero tirar o meu mestrado, eu quero tirar o meu doutorado. Tacuman Cuicuro, que já acumula diversas produções audiovisuais, se preocupa com a posição do governo em relação aos povos indígenas. Qualquer lugar do Brasil, povos indígenas estão sendo massacrados, né? Pelo fazendeiros, todo dia indígenas morrendo, todo dia indígenas tá sofrendo. O novo governo fala não vai ter mais um centímetro terra demarcada, porque uma ameaça grande que ele está dizendo para a gente, para qualquer povo indígena do Brasil, a gente quer a conversa, a gente quer diálogo com o governo, para a gente poder ter o nosso direito também. Os desafios no ambiente acadêmico são enormes. O que eu tenho visto e sentido é que a universidade te traz um conteúdo, te apresenta o que você precisa aprender. Então, acho que nesse de apresentar também deveria abrir uma brecha de você apresentar também os seus, para dialogar com esses teóricos que explicam sobre o seu povo. Mesmo diante das dificuldades, é preciso mostrar ao mundo o conhecimento dos povos originários. Apesar do desafio que a gente tem de o português não ser a nossa primeira língua, então... E apesar desse desafio, a gente tem conquistado muita coisa, né? A gente fala uma língua, no caso eu falo língua geral, entendo Baniwa, que eu sou Baniwa. Então, duas línguas, aí a terceira língua é o português. É um momento histórico onde há pesquisadores indígenas,
dentro da academia, seja ela da graduação ou na pós, e eles estão sendo autores de suas próprias falas, de suas próprias escritas, escrevendo sobre o seu próprio povo ou então outros povos, mas que são indígenas dentro da academia, produzindo questões, produzindo teses, dissertações, mas com um olhar muito diferenciado. Daqui a pouco, incêndio e violência policial atingem moradores de favela em São Paulo. Cadê a justiça? A gente volta já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. Tá aí, gente, deixa eu ler alguns comentários que o pessoal da internet manda para cá. O Eduardo Selga sempre participa aqui com a gente. Ele falou o seguinte: o Minha Casa Minha Vida foi um programa fundamental para que as pessoas pobres se sentissem cidadãos brasileiros. Extinguir o programa ou reduzir seu alcance, ele diz, é um crime. Quem está participando também é a Ana Paula, que falou o seguinte: todas as medidas deste governo elitista são agressões aos programas de diminuição das desigualdades sociais no Brasil, aumento à exclusão e pobreza. Parentes e amigos de mortos e desaparecidos no crime da Vale, em Brumadinho, protestaram na entrada da cidade. Eles fizeram a chamada dos nomes das vítimas e responderam presente a cada pessoa mencionada. O ato aconteceu no dia em que completa 2 meses o rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão. Até agora, são 214 os mortos identificados e 91 pessoas desaparecidas. Começou hoje, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a fase de interrogatórios na CPI da barragem de Brumadinho. A Vale ofereceu R$300 mil a cada família como indenização por danos morais, mas o Ministério Público do Trabalho calcula que a indenização correta para cada família fique em torno de R$8 milhões. Moradores do Pós-Balsa, em São Bernardo do Campo, precisam provar à Prefeitura, nos próximos dias, a propriedade dos terrenos que ocupam, em muitos casos, há décadas. O temor da comunidade é de que a Prefeitura do PSDB queira desalojá-los para criar na região um parque ecológico. Hoje, eu acompanhei o drama dos moradores. Confira. Os moradores do Pós-Balsa, na periferia de São Bernardo do Campo, estranharam a chegada de tantas autoridades de uma vez só, na última quinta-feira, pouco depois das 7 da manhã. A ação combinada entre Guarda Civil, CETESB, Enel e as polícias Militar e Ambiental era para notificar as pessoas que tinham 10 dias para comparecer à administração municipal. Foi muito assustador porque eu fui abordada logo já de manhã, quando saí para ir trabalhar. E eu ainda estou sem saber o que aconteceu, porque foi assustador. Foi muita polícia, sabe, uma casa assim de formiga que você bate o pé, que elas estavam desse jeito. Dona Yolanda Feliciano, de 67 anos, estava em casa quando o comboio chegou. Se tiver de sair, se tiver de acontecer, vai acontecer, né? Mas a gente não gostaria que isso acontecesse.
né? Porque tem muita gente aqui e quando eu vim para cá, aqui era tudo mato, aqui não tinha ninguém. Então eu gosto muito daqui, porque eu criei meus filhos tudo aqui, né? A minha filha mais velha tem 44 anos, nasceu aqui. Então eu não gostaria que isso acontecesse. A vida aqui no Pós-Balsa, em São Bernardo do Campo, não é fácil. São 10 bairros onde moram 19 mil pessoas. O acesso à internet é precário, falta luz e quando o caminhão-pipa não vem, o jeito é andar pelo menos 200 metros até uma bica d'água. Quando nós viemos para cá não era assim, era bem pequenininha, então a gente foi alargando mais, abrindo um pouco para ter espaço. Como você está vendo, assim, várias bombas que a gente utiliza para mandar água lá para cima, porque é onde que a gente mora, que nem todas as vezes nós temos caminhão de água. Então a gente utilizamos aqui para ter água lá em cima para nós. Se o caminhão-pipa não vir trazer água, a gente fica sem água. A gente liga a bomba lá embaixo na beira da represa, então fica sem água. Segundo o presidente do Fórum Social do Pós-Balsa, Edivaldo Mendes, o Babu, havia na gestão municipal anterior um plano de urbanizar a região. Mas o projeto não teve continuidade. Infelizmente foi paralisado, porque no orçamento participativo, a gente reunia a população na escola Ibiapino Franca, que fica no Santa Cruz, e a população fazia as demandas, discutia as demandas. E uma das demandas que entrou para ser discutido com a administração passada foi o plano de manejo e regulação fundiária, que é para trazer mais conforto, trazer mais planejamento para a região. Haja visto que a população aqui é contra o desmatamento. Nós não somos a favor do desmatamento, mas a gente precisa de urbanização. E a intenção da administração local é tornar a região nossa um parque ecológico. Não que eu seja contra, eu acho que a ecologia é um direito de todos. Só que a moradia também é um direito de todos. Neste domingo, a Prefeitura de São Paulo executou a reintegração de posse da favela do Cimento, no entorno do viaduto Bresser, zona leste da capital. No dia anterior, a comunidade foi destruída por um incêndio. Um morador morreu e pelo menos 42 famílias ficaram desabrigadas. Um homem foi preso suspeito de iniciar o incêndio. Houve relatos de brutalidade policial durante a desocupação. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil vai enviar ofícios ao Ministério Público e ao Delegado-Geral de Polícia Civil pedindo investigação das denúncias. Na quarta-feira, a comissão planeja reunião com moradores e representantes da sociedade civil no auditório da OAB em São Paulo. Para falar sobre este caso, está aqui no estúdio o advogado Benedito Barbosa, da União de Movimentos de Moradia de São Paulo. É o Dito. Sim. Boa noite, Dito. Seja bem-vindo aqui ao seu jornal. Tudo bem, boa noite. Estamos aqui. Como é que você analisa esse incêndio e a reintegração de posse desse terreno na zona leste da capital paulista? Em primeiro lugar, que os incêndios em favelas na cidade de São Paulo, em prédios e situações, não é uma novidade, né? Sempre, ao longo desses anos, né, a gente já teve mais de 300 incêndios aqui na cidade de São Paulo, né? E só nos últimos anos, né? E a gente vem acompanhando essa situação. O fato mais grave é que não tem solução de moradia para as famílias, né? Problema grave aqui na cidade de São Paulo, na nossa cidade de São Paulo. Depois, inclusive, dos cortes do programa Minha Casa Minha Vida, aliás, o programa Minha Casa Minha Vida está fazendo 10 anos hoje, né, com cortes drásticos no programa, né? E a cidade de São Paulo, que depende desse programa, em grande parte dos seus recursos de financiamento para a faixa renda mais baixa, não tem destinado recursos nem para a urbanização de favelas e nem para a produção habitacional. A situação do caso lá da favela do Cimento é ainda mais grave, né? Porque tinha uma decisão, inclusive para acompanhamento social da prefeitura e encaminhamento para atendimento habitacional, abrigos da prefeitura, albergues, situações assim, né? Mas muitas famílias, inclusive, famílias que vieram, inclusive, de situação de rua ali naquela ocupação, não aceitam mais serem tuteladas pela prefeitura e não queriam albergues, né? Queriam ser atendidas em programa habitacional, em atendimento habitacional da prefeitura, mas esse atendimento não veio, né? O que veio no sábado, né, por volta ali das 6 horas da tarde, mais ou menos, né?
Foi muita violência policial, bala de borracha, né, bomba, né, e muita humilhação e violência contra aquela população, né, e que resultou, inclusive, naquele incêndio pavoroso, né, inclusive nessa tragédia, né, que deixando, inclusive, diversas pessoas feridas por bala de borracha e uma pessoa que veio a falecer por causa do incêndio. Né? Mais uma tragédia, né? E qual que é a responsabilidade, na sua opinião, da justiça nesse caso? Bom, em primeiro lugar, né, no ano passado, né, eu participei e vários outros companheiros do Conselho Nacional de Direitos, pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, a convite do Conselho Nacional de Direitos Humanos, nós aprovamos uma resolução, a resolução número 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que fala sobre o papel do judiciário no tratamento dos conflitos fundiários. E um dos papéis, né, do judiciário nessa questão é verificar, né, se as famílias que vão ser removidas, de fato, vão receber o atendimento habitacional, atuar de todas as formas para evitar situações de violência. Nesse caso, né, a juíza, ela na minha opinião, na minha posição, meu entendimento, né, houve um cabal descumprimento dessa resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos, né, seja por parte, né, do próprio judiciário, né, seja também, né, por parte da própria prefeitura, né, que inclusive no dia lá as tensões, inclusive, se avolumaram naquele dia, né, no sábado, né, no dia 23, exatamente, porque na hora do transporte das famílias, sequer tinha técnicos sociais suficientes para levar as famílias para o alojamento que a prefeitura ofereceu. Isso gerou muita tensão lá no local e na sequência, inclusive, precipitou no processo de violência por parte da Polícia Militar e da GCM, né? Tem imagens do alojamento? Vamos ver antes. Essas são imagens do alojamento. Sim. Da favela do Cimento. É o que sobrou, na verdade, né, Edson? Eu acho que esse não é o do alojamento, esse aí acho que é o galpão onde as famílias estão nesse momento, eu estou achando, né? Seria o galpão onde eles estão se recuperando, né? Esse é um galpão, né? Porque as famílias... O que aconteceu, né? Como houve toda essa confusão e também a prefeitura não ofereceu esse atendimento adequado para as famílias, uma parte das famílias que, inclusive, não aceita esse atendimento em albergue, não querem, né, ser atendida por albergue, foram para essa ocupação ali na Rua do Hipódromo. É muito precário. E nesse galpão, o padre Júlio gravou um vídeo onde estão as famílias. Vamos dar uma olhada. Nós estamos aqui com essas crianças que moravam na favela do Cimento, que foi reintegrada e queimada. E junto com o fogo, queimou o que de vocês? O que vocês perderam lá, criança? Louça, lápis, tudo. O material da escola, o caderno. As crianças estão até assustadas, estão traumatizadas de terem que passado por esse incêndio. E eles, então, estão fazendo o pedido de material escolar para essas crianças. Eles estão aqui na Rua Sapucaia, bem perto da igreja. E pode trazer aqui nessa ocupação onde eles estão, ou pode levar na igreja na Rua Taquari 1100. É triste, eu vi que são 66 crianças. Então é um número grande de crianças, né? O padre Júlio que vem acompanhando, inclusive, já essa questão, né, da favela do Cimento. Tem um outro grupo de famílias, inclusive debaixo também do viaduto Alcântara Machado ali, né? E esse problema, na verdade, já veio há uns 5 anos, né? E como é que fica agora a vida dessas pessoas? Então, a situação agora, né? Temos que avaliar, inclusive, a situação jurídica ali daquele galpão onde as famílias estão, porque pode, inclusive, em algum momento, sofrer uma outra reintegração de posse, né? A hora que eu estava saindo para vir para cá, a Defensoria Pública estava chegando lá no local. A gente faz um trabalho conjunto, né, lá pela União dos Movimentos de Moradia, em parceria com a Defensoria Pública, né? A ideia é fazer um levantamento da situação fundiária desse galpão, né, para verificar as condições fundiárias e a situação para que as famílias possam ficar ali alojadas, né? Mas, de qualquer maneira, é preciso que a prefeitura tome providências, porque existe uma decisão judicial, inclusive, que a juíza determinou esse atendimento. Agora, não pode ser um atendimento precário, não pode ser um atendimento provisório, tem que ser uma solução definitiva e adequada, porque veja, né, quantas crianças, né, que precisam de atendimento, as crianças precisam ir para a escola, ou seja, precisa haver uma retomada da vida dessas famílias, e essa situação é de
na minha opinião, de integral responsabilidade da Prefeitura de São Paulo, né? Dito, obrigado pela presença aqui no seu jornal, viu? Tá bom, estamos sempre à disposição e continuamos acompanhando toda essa situação. Vamos acompanhar. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Você agora acompanha como fica o tempo nesta terça-feira em São Paulo e outras cidades. Sol entre nuvens em São Paulo nesta terça-feira. Máxima de 28 e mínima de 19 graus. Não chove. Umidade relativa do ar em média de 55% e índice ultravioleta extremo. Em São Bernardo do Campo, variação de nuvens sem chuva. Temperatura máxima de 28 e mínima de 19 graus. Sol entre muitas nuvens também em Mogi das Cruzes, sem previsão de chuva. Máxima de 28 e mínima de 17 graus. Já em Brasília, a terça-feira terá pancadas de chuva ao longo do dia. Máxima de 26 e mínima de 18 graus. Servidores municipais de Porto Alegre entraram em greve hoje contra o projeto de lei que altera o plano de carreira. Enquanto o projeto era apreciado na Câmara de Vereadores, houve confronto do lado de fora. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Estamos aqui então para convencer os vereadores ainda indecisos, que ainda não se posicionaram contra este PL. É isso, a nossa luta hoje é na rua. A sessão de votação do projeto de lei que pode reduzir 40% da renda dos trabalhadores ao restringir gratificações começou no início da tarde. Do lado de fora, trabalhadores foram agredidos pela Brigada Militar e a Guarda Municipal. Aqui o que menos interessa talvez nesse momento é a votação, porque se criou um clima para que se atropele a votação, para que se constitua essa maioria e que passe um projeto que é nefasto para o serviço público de Porto Alegre. Eu tenho certeza que nós, servidores e servidoras e a cidade de Porto Alegre, vamos saber muito bem em 2020 quem defende a cidade, quem defende o serviço público e quem é o algoz, quem é aquele que é violento, truculento e que odeia a cidade de Porto Alegre. Isso tem nome e sobrenome. É o prefeito Nelson Marquesan Júnior e a sua gestão que está acabando com a nossa cidade. Depois do intervalo, estudantes prestam homenagem a Lula no dia da formatura. Você vai ver já já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. Muito bem, aproveitar o intervalo aqui para ler mais comentários. A Wanda Borsen, Wanda, não sei se eu falei certo o seu sobrenome, tá? Ela falou o seguinte: grande padre Júlio, solidário e sempre presente nas arbitrariedades desse governo. Tem também recado do Fernando Gomes, que falou o seguinte: a única pessoa capaz de reverter essa situação é o presidente Lula. No final do jornal, eu leio mais comentários que vocês mandam pela web para cá. Até daqui a pouquinho. Acontece neste momento na Assembleia Legislativa de São Paulo um evento público pela aprovação do projeto de lei que institui o Dia Nacional do Candomblé. Apesar de ser uma das religiões mais populares do país, o candomblé ainda enfrenta intolerância e preconceito. A repórter Marta Raquel mostra a importância de se defender ações que valorizam a cultura de matriz africana. Cânticos, danças, batidas de tambores e oferendas para os orixás.
Esse é o ritual do candomblé, uma cultura e religião de matriz africana que sofre há décadas com o racismo enraizado no Brasil. Muitas organizações são perseguidas e boicotadas. A gente tenta um apoio de qualquer vereador da cidade de Cubatão, nós não temos esse apoio. A gente procura o prefeito da cidade também para tentar um apoio, a gente não consegue esse apoio, por o afoxé ser do povo tradicional de matriz africana. Então, para eles, o afoxé, desculpa da palavra que é o termo que eles mais usam, é macumba. Macumba é uma árvore. A canoa dos índios, uma canoa, é uma macumba. Não é esse negócio que estou falando, tudo é macumba, não, gente. Muita gente não aceita o afoxé. O porquê? Porque aqui são 90% evangélicos. Então a senhora vê a briga nossa para poder levar o afoxé para frente. Quer dizer, nós somos mais aceitos lá para São Paulo, Santos, São Vicente, do que aqui em Cubatão. Para tentar acabar com o preconceito, a Associação Cultural Filhos de Gangazumba Afoxé, em Cubatão, no litoral paulista, busca conscientizar crianças, jovens e adultos sobre a importância do reconhecimento da ancestralidade negra. O afoxé é um conteúdo muito grande de informação, de conhecimento, de valorização, de autoestima. É muito grande. Então é muito importante as crianças aprenderem o que é um afoxé, conhecerem o que é o afoxé e os jovens também. Quem sabe a gente consegue amenizar um pouco das situações que estão acontecendo. As escolas aderiram a um projeto no ano passado para que pudéssemos ensinar um pouco sobre a percussão. Então nós tentamos quebrar um pouco do paradigma que o negro é somente para falar em novembro na consciência negra. Muito pelo contrário, o negro tem que ser tratado como prioridade os 365 dias ao ano. Com uma onda de discurso de ódio, intolerância religiosa e racista no Brasil, é preciso defender ações que valorizem a cultura negra. Por isso, um projeto tramita no Senado para criar o Dia Nacional do Candomblé. Inicialmente, a proposta era dia 30 de setembro como Dia Nacional do Candomblé, e reunindo com as autoridades aqui no estado de São Paulo, reunindo um fórum em Brasília, numa sessão solene, e também na Conferência Nacional da Igualdade Racial, todos aprovaram que nós devemos lutar para que esse dia seja no dia 21 de março. Um dia que faça com que a sociedade reflita sobre um pensamento filosófico religioso. Ele é importante para demonstrar que o Brasil, um país cujo Estado é laico e respeita todas as religiões, para demonstrar que o dia do candomblé é um mesmo direito como o dia de qualquer uma outra religião. Veja agora outras notícias de destaque nesta segunda-feira. 128 mil pessoas estão em abrigos improvisados em Moçambique após a passagem de um ciclone há 11 dias. Mais de 400 pessoas morreram. Autoridades da área da saúde preveem o aparecimento de epidemias em consequência das enchentes. Já foram registrados os primeiros casos de cólera. Argelinos fazem novo protesto na capital Argel contra a tentativa do presidente Abdelaziz Bouteflika de permanecer no poder após o fim do seu mandato no mês que vem. Ele está no poder desde 1999, com a ajuda dos militares da Argélia. O governo da Nova Zelândia anuncia um inquérito judicial independente para apurar se a polícia e os serviços de inteligência do país foram incompetentes em prevenir os ataques da mesquita em 15 de março. 50 pessoas morreram no atentado. Um suspeito de extrema-direita está preso. Países na Europa, como a Suécia e a Noruega, estão deixando de usar dinheiro físico. Agora, quase tudo é comprado com cartões de débito e crédito. Apesar da falta de circulação de notas e moedas diminuir o número de assaltos e furtos, alguns alertas estão sendo levantados. A análise é do comentarista internacional Flávio Aguiar. Uma pesquisa feita no Reino Unido mostra, por exemplo, que numa sociedade que vivesse completamente sem papel moeda, sem moedas físicas, né? No caso do Reino Unido,
deixaria 8 milhões ou 17% da população adulta desprotegida e com problemas devido a essa ausência do papel moeda, porque isso poderia afetar, né, o acesso a certos serviços essenciais por parte de muitas pessoas. Essa pesquisa mostra que o número de caixas eletrônicos, por exemplo, vem diminuindo dramaticamente no país, né, que 8% em um ano desapareceram dos caixas eletrônicos, mas isso afeta a população, por exemplo, a população mais desprotegida. Pessoas que têm problemas de saúde mental, ou mesmo física, e que tem dificuldade de mobilidade, de acesso a caixas eletrônicos ou a pagamentos digitais. Inclusive, problemas de idosos que não estão acostumados a viver dentro desse mundo completamente digitalizado. Além disso, a pesquisa aponta que 9% das pessoas que enfrentam dificuldades com o mundo sem papel moeda apresentam um maior descontrole com as despesas, caso passem a usar apenas pagamentos pela internet ou cartões de débito ou cartões de crédito. Existem ainda muitas lojas, existem muitos serviços, né, que não têm acesso a fontes digitais de pagamento. Além disso, aponta ainda a pesquisa que no Reino Unido 1,3 milhão de pessoas não têm contas bancárias e que também o mundo digital, apesar das suas vantagens tecnológicas, apresenta uma série de problemas também, como, por exemplo, quedas em sistemas digitais, internet, etc., e que isso pode afetar, por exemplo, o prazo de pagamento, né? Diz a pesquisa que em 2009, 60% dos pagamentos no Reino Unido eram feitos em papel moeda ou com moeda sonante, como se diz. Mas a estimativa da pesquisa mostra que, se tudo correr como está, em 2035, apenas 1% dos pagamentos serão feitos com moeda sonante. Entretanto, isso não elimina o problema das pessoas que têm direito a ter uma vida saudável, normal, sem recorrer ao mundo digital. Flávia Guiara, para a TVT, direto de Berlim. A defesa do ex-presidente Lula pediu hoje que o Superior Tribunal de Justiça anule a condenação do caso do Triplex e mande a ação para análise da Justiça Eleitoral. O pedido se baseia na decisão tomada há 2 semanas pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu que crimes comuns ligados a crimes eleitorais devem ser analisados pela Justiça Eleitoral e não pela Justiça Federal. No pedido feito hoje, a defesa de Lula solicita que o relator no STJ, ministro Félix Fischer, leve esse tema para discussão na 5ª turma do tribunal. A expectativa é de que a 5ª turma analise no próximo dia 2 o recurso de Lula contra a condenação no caso do Triplex. O ex-presidente Lula está solidário com o movimento dos atingidos por barragens que teve recentemente 3 dirigentes assassinados no Pará. Para Lula, trata-se da continuação do ataque que aqueles que lutam por direitos e pela terra sempre sofreram no Brasil. A revelação é do deputado estadual do PT de São Paulo, Emídio de Souza, que esteve hoje com o ex-presidente na condição de advogado. Ele contou o que Lula pretende fazer assim que for libertado. No mais, mandou então transmitir um abraço a vocês. Vamos manter a nossa confiança na liberdade do presidente Lula, né? Assim que puder, que tiver condições e que a justiça liberá-lo, o dia que liberá-lo, ele já falou, não tentem me levar para outro lugar. Primeiro lugar que eu vou passar na vida, na vigília, naquele dia pode ter 5, pode ter 10, pode ter 50, eu vou abraçar um a um, em nome de todos que passaram por aqui esse tempo todo, tá bom? Ao discursar sábado à noite em cerimônia de formatura de 6 cursos da área de Humanas da Universidade Estadual do Paraná, em Curitiba, os oradores pediram Lula livre e denunciaram conquistas ameaçadas. Ao final da fala de Cláudio Lopes e Aline Ramos, os colegas também se manifestaram. Sim, vai ter
Parabéns aí aos formandos. O seu jornal termina aqui. Boa noite a todos e a todas e até amanhã. E a luta por direitos humanos e democracia continua. Muito bem, TVT Nautas, tem mais recados aqui que vocês sempre mandam pra gente. Quero agradecer muito a participação de vocês, que sempre mandam pra gente comentários, comentam as matérias. É muito importante ter esse feedback de vocês. A Mani Conceição falou o seguinte: boa noite de luta, resistência e esperança a todas e todos. João Pessoa da Paraíba, presente. Tá certo, muito obrigado pela sua companhia. Gente, o seu jornal volta amanhã às 7 da noite, em ponto. Conto com a sua companhia. Até lá, tchau.